Estamos tão abençoados esta noite. O pastor Richard Ruby, um dos nossos líderes do nosso companheirismo, uma igreja um centro que planta igrejas em San Antonio, Texas. Não vou mentir, é momento de confissão. Segunda-feira de manhã, depois de um domingo longo, e eu entrei no canal de YouTube, escutei sua mensagem de domingo de manhã e me alimenta na minha alma. Temos abençoados de ter um dos melhores pregadores do mundo inteiro. Vamos dar uma bem-vinda ao pastor Richard Ruby esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Garrett pode ligar para o restaurante, fica aberto até às 11. Que atmosfera tão tremenda e grande, um edifício maravilhoso, que pregação tão tremenda. Nós, muitos anos, nós temos tido música e dinâmicas diferentes, mas como pregador a gente nunca pode se ligar com a música. Minha mãe me levava, quando eu era pequeno, estava crescendo, minha mãe levava para escutar música na escola, tudo assim, que é bom estar aqui esta noite com vocês e ser parte de tudo que Deus está fazendo. Segunda de Crônicas, capítulo 29, Segunda de Crônicos 29, eu quero ministrar logo esta noite. Que atmosfera maravilhosa. Este verão passado nós tivemos uma crise grande nas aerolinhas. Muitos de vocês sabem isso, e isso é porque chegou ao ponto que era tão difícil voar. Por exemplo, a American Airlines, eu viajo sempre neles, mas uma viagem de Tucson eu fui voar e cheguei até Dallas, Texas, e começaram a adiar adiaram o meu voo. Depois de 5 horas, já era 9 da noite, no sábado me disseram: o seu voo está cancelado. Temos um pastor pioneiro em Dallas, Everett, ele veio me buscar no aeroporto, começamos a dirigir, 2 horas da manhã, cheguei, meu filho Marcos veio me buscar em Waco, cheguei em San Antonio às 3:30 da manhã, e essas crises estavam acontecendo. Minha esposa Yolanda veio aqui a Tucson este verão passado, e ela estava tentando voltar a San Antonio para um evento especial. Ela chegou em Dallas e a mesma coisa aconteceu. De repente, os voos começaram a ser adiados e finalmente, se eu me lembro, mudaram ela de um portão a outro portão. Finalmente disseram: temos um avião. Eles todos entraram no avião, mas nada está acontecendo. Nada se mexendo, todo mundo perguntando o que está acontecendo. Finalmente, eles falaram pelo falante e disseram: desculpem, estamos prontos para sair, mas ainda está faltando o piloto. Eu quero que você pense nisso esta noite, porque eu quero pregar disso esta noite. Está a Yolanda, minha esposa, esperando no avião. Eles têm, os comissários de bordo, têm passageiros, têm combustível, têm equipamento, eles têm tudo, tem até os amendoim que eles dão no voo. Mas não tem ninguém que voe o avião. E eu fiquei pensando nisso, eu disse: sabe o quê? Isso parece muitas vezes o que é o ser cristão hoje em dia. Eu quero que você saiba, estamos vivendo numa época na qual temos edifícios, temos pessoas que querem ir na igreja, temos a Bíblia, temos todas as classes de administração e tudo, mas uma das coisas que está faltando na nossa geração são pregadores e líderes que fiquem firmes para Deus. Por isso, esta noite eu quero pregar uma mensagem que nos dizem que o problema com os pilotos é que durante o Covid, uma das coisas que aconteceu é que muitos pilotos foram enviados para ficar em casa, que não podiam voar, e ficaram preguiçosos, não mantiveram as diferentes regulamentações e as regras que eles têm que seguir, perderam o treinamento, e de repente, quando quiseram voar de volta, não estavam prontos e não tinham pilotos prontos para voar os aviões. Quero pregar uma mensagem esta noite chamada: há algum piloto a bordo? E eu quero pregar esta noite com respeito a líderes, porque uma das coisas que o pastor Marty falou
O pastor Warner tem feito com seu ministério, ele tem preparado muitos líderes. Alguns deles são pregadores e muitos deles não são. Assim que abra seu coração esta noite. A gente veio para a conferência para receber pregação. A gente não veio para a conferência para ficar animado, para ficar alegre. Estamos aqui para ouvir de Deus e Deus falar conosco. Segunda de Crônicas 22. Quando Deus me deu esta mensagem em agosto, eu sabia que era para hoje. Eu vou cobrir 2 capítulos, mas para acurtar o tempo, somente vou ler uns quantos versículos. Segunda de Crônicas 29, versículo 3 até o 5, vamos começar lá. Diz que Ezequias passou a ser rei quando tinha 25 anos e ele reinou 39 anos em Jerusalém. A sua mãe era filha de Ezequias, mas fez o correto na frente do Senhor e tudo o que seu pai tinha feito. Versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Vamos agora para o versículo 31 de capítulo 29. Então Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas e ação de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. Pastor Mori leu esse versículo faz pouco tempo. E o número de holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois, 3.000 ovelhas. Versículo 34. Diz, os sacerdotes, porém, eram muito poucos, e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a findar-se a obra, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Pai, nos ajuda esta noite. Pai, agradecemos que você tem preenchido nosso companheirismo com homens que respondem ao chamado a pregar. Esta noite eu peço que você chame mais homens, e aqueles homens que sabem que você tem chamado eles a ser líderes e pregadores se levantem firmes. E o povo de Deus diz: amém. Vamos começar esta noite a falar do líder ausente. Então veja bem, estamos começando a ler a história de um dos maiores reavivamentos do Antigo Testamento. Um jovem rei, Ezequias, aos 25 anos, chegou ao trono, e quando ele chega no trono, eles têm passado 16 anos de trevas por causa de um rei chamado Acab. Então, no momento que Ezequias passou a ser o rei, do começo, ele decidiu que vamos ter avivamentos. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Eu quero que você saiba, e é assim que começam os reavivamentos. Escute bem, os reavivamentos não são lentos nem deliberados. Eles não são graduais. Eles não um avivamento não acontece uma coisa que começa a acontecer devagarmente. E quando um reavivamento vem, o reavivamento vem. E quando vem, uma das coisas que você e eu vemos é que é poderoso, e o segundo, que arrependimento sempre é imediato. E quando Deus começa a fazer uma coisa, ele faz tudo rapidamente. Nossa nação, Estados Unidos, foram fundados no avivamento. O primeiro foi o primeiro grande despertar, aconteceu no 1840, foi associado com um pregador chamado Jonathan Edwards, que começou a ver avivamento em Massachusetts, e também ele pregou um sermão muito famoso em Connecticut chamado Pecadores nas mãos de um Deus airado. E um grande reavivamento varreu toda a nação e começou a formar o que se chama a Revolução Americana. E não foi devagar, não foi deliberado, mas Deus abriu a casa do Senhor e Deus se moveu depois. 16 anos depois, outro homem, um homem chamado Jonathan Edwards, ele tinha um neto chamado um neto que acabou matando. Ele tinha um primo chamado Timóteo, e depois que 16 anos depois que seu tio pregou esta mensagem, Timóteo foi a ser o professor da Universidade de Yale,
teve um encontro na capela da universidade, 140 homens. Aquele dia o Espírito Santo caiu, encheu aquele lugar, e aqueles 140, 170 homens que estavam naquela capela foram convertidos radicalmente, e começou o segundo movimento radical nos Estados Unidos. Isso começou a mudar rapidamente, porque o avivamento nunca é lento ou gradual. Quando Deus se move, ele se move poderosamente. E o que aconteceu no versículo 36 do versículo 29 diz que tudo isso aconteceu rapidamente, ou seja, ninguém sabia que isso ia acontecer. O povo estava seguindo suas igrejas e todo mundo funcionando e vivendo, e de repente Deus se moveu, e é uma história gloriosa, mas infelizmente não é toda a história, porque Ezequias, quando ele está trazendo todas estas mudanças rapidamente, certas instituições que tinham sido descuidadas por muito tempo, começam a ser ignoradas, e de repente tem um problema, e o problema foi de que eles não tinham suficientes sacerdotes qualificados ou santificados para funcionar como sacerdotes e apresentar as ofertas e os sacrifícios, que de uma maneira, durante este tempo deste grande despertar espiritual, homens que antes funcionavam já não estão mais funcionando. E a Bíblia nos diz que foi uma crise. Versículo 34, mas os sacerdotes, porém, eram muitos poucos, não conseguiam tirar a pele dos holocaustos. Por isso, seus irmãos e os levitas os ajudaram até findar-se a obra, e até os outros sacerdotes se santificarem. Até os levitas foram mais retos do coração para santificarem do que os sacerdotes. Então isso nos fala do dilema dos líderes que não são qualificados, porque a história nos diz que os sacerdotes eram muito poucos. E nós sabemos que Jesus nos disse que este sempre é o problema. Mateus 9,36, Jesus viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso sempre é o problema, não tem suficiente trabalhadores. Não fique confuso com respeito a uma grande quantidade de pessoas na conferência bíblica. Escute bem, a gente não tem tudo preparado, faltam muitos homens, e isto não teve nada a ver se eles eram chamados ou não. Não eram se homens tinham recebido o chamado de Deus ou não. Um sacerdote sabia que era chamado desde o momento que ele tinha consciência. Se ele era descendente de Arão, ele era um sacerdote. Ele não escolhia ser sacerdote, não era uma vocação que ele queria ser, gostava ou ia para uma escola bíblica. Não, você sabia que você ia ser um sacerdote, porque toda a sua vida você viveu desse jeito. E quando a Bíblia nos diz que os sacerdotes eram muitos poucos, ele não está dizendo de que não tinha suficientes sacerdotes vivos, de que homens que sabiam que eram sacerdotes, mas não estavam se comportando nem atuando como sacerdotes, não estavam funcionando com a revelação que era seu direito de nascimento. Eu quero que você saiba alguma coisa da vocação de Deus. Pergunte a qualquer pregador. Se você quer fazer um pregador se sentir bem do seu ego, pergunta da mensagem que ele pregou. Mas sabe o que? Pergunte a homens quando é que eles sabiam que eles eram chamados. Não existe nada mais pessoal para um pregador que ele conte a você quando ele soube que Deus colocou sua mão sobre ele e Deus sabia que ele queria que ele fosse um líder, um pregador. Eles têm esse ponto de referência, um homem de que ele sabe que Deus chamou ele para ser um líder e ser um pregador. E um homem como esse, o mesmo aconteceu com os sacerdotes. Todos sabem que eles são. Isto não é um problema, porque o reavivamento cresceu, a estrutura. Não é que o reavivamento chegou de um lugar inesperado, é que não tínhamos homens preparados. Quando você lê a primeira viagem missionária de Paulo e Bernabé foram ver reavivamento em várias cidades. Eles tinham que preparar anciãos, pessoas que talvez tinham 6 meses de salvação, tinham que identificar o que é que Deus está fazendo. Eles tiveram que trabalhar e preparar homens, porque o
reavivamento estava mais rápido que a estrutura. Olha, no começo do nosso companheirismo, era um costume que se um homem já tinha 3 anos de salvação, era enviado. O pastor Warner foi salvo no fim de novembro de 1970, em dezembro de 1973, ele já estava aqui em Tucson. 8 meses antes, ele foi enviado também. Então nós fizemos isso. Eu estive em Tucson 4 anos antes de ser enviado. E isso era muito comum. Então, o porquê fazíamos isso rápidos? Porque não tínhamos mais ninguém. Esse era o porquê. Porque era o que era. Estávamos crescendo tão rapidamente que, para poder manter ao par do que Deus estava fazendo, homens eram enviados depois de uns poucos anos. Mas esse não era o caso aqui. O 2 de Crônicas 29, já tem tempo isso. Os sacerdotes eram poucos, não era porque foram surpresos do que estava acontecendo. Mas escuta qual era o problema. O problema foi um fracasso dos líderes de se manterem qualificados. Uma falha dos líderes de se manterem qualificados. É isso que está acontecendo. Ou seja, eles não estavam preparados para o reavivamento. A gente sempre diz, reavivamento. Eu ouvi falar, Herb, que quando o reavivamento vai acontecer, vai começar na Califórnia, onde o pecado abunda, sempre existe demais pecado, a graça vai existir demais também. Quando isso acontecer, escuta bem, o próximo avivamento vai acontecer, o assunto é, vamos ter líderes e homens preparados para esse próximo reavivamento. 2 de Crônicas 30:15, então... Eles mataram os cordeiros de Páscoa no 14º dia do 2º mês. Disse que os sacerdotes e os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Imagina este avivamento glorioso. Algo está acontecendo. Eu sei que eu tenho que estar preparado. Eu entendo, eu fui preparado para isso, eu funcionava fazendo isto. E agora temos este reavivamento e não estavam preparados. Olha, conferências bíblicas são maravilhosas. Um dos temas de uma conferência bíblica é que pastores trazem discípulos para poder pegar a visão. Homens jovens vão vir aqui, quando saem, nunca serão os mesmos, porque vão sentir a mão de Deus tocar eles, dizendo, eu tenho separado você para que você seja líder na minha igreja. Ele colocará a sua mão nos homens, e é uma coisa de uma alegria, porque amamos as igrejas do jovem pastor, que ninguém iria considerar, mas um dia passou a ser um pastor, e sabemos que Jesse manda buscar ele, e sabemos que Davi foi ungido. Amamos essa história, estes jovens, um homem que ninguém nunca viu as promessas, mas Deus as viu. Mas quando seja Pedro, ou seja qualquer outro discípulo, e amamos essas histórias, é maravilhoso, mas existe outro assunto nas nossas conferências bíblicas. Existe outro assunto que está acontecendo em cada conferência, não somente os jovens que vão ser chamados, mas eu estou falando de homens que já tenham uma idade média ou idade avançada, e sabe que são chamados. Eu ouvi dizer o que o pastor Smith disse quando estava cantando a adoração esta noite, e canta aquela adoração, toda a honra, toda a glória, e disse, Espírito Santo, esperamos por você, pelo fogo. E quando ele disse isso, eu estou pensando no que eu vou pregar. Escuta bem, o fogo que Deus quer trazer esta noite se chama um encontro de uma sarça ardendo de homens, os quais tu antes estavas buscando o chamado de Deus, mas agora tu tem abandonado isso. Oh, que o fogo caia e acenda a sarça. Espírito Santo, fala comigo. Porque esse é o desafio desta noite. Será que Deus pode agitar o seu coração, inspirar o seu coração para que voltem ao ministério? Vamos falar segundo do caminho para a preparação. Como é que tudo isso acontece? Como é que sacerdotes não podem participar nos sacrifícios nem das ofertas porque não são qualificados? Bom, deixa eu dar uma frase que diz, nunca subestime o poder da decepção. O que acontece muitas vezes, e eu acredito que exatamente o que aconteceu com esses sacerdotes, é que eles ficaram desqualificados porque eles passaram a acreditar que a sua liderança já não importava.
Eles eram sacerdotes, eles estavam funcionando, mas de alguma maneira ou outra aconteceu ao ponto no qual eles disseram: chega! Eu não vou participar mais, não vou mais fazer isso. Eu vou procurar outra vocação, outro chamado, outro trabalho. E se você pergunta, não é porque eles não acreditam em Deus ou a justiça, não, nada disso. O motivo pelo qual fizeram é porque já não importa. Eu quero que você saiba por que não importa. Por 16 anos, o rei anterior de Ezequias foi um homem chamado Acaz. Acaz foi o filho do rei Uzias, e sabemos a história do rei Uzias. Ele, 52 anos, todas as qualidades da sua vida, e no fim ele não acabou bem. E seu filho, quando ele passou a ser rei, foi um rei muito mau. Acaz fez muitas coisas ruins, mas uma das coisas mais famosas que ele fez é que um dia ele mandou fazer um altar de um ídolo. Ele foi ver na Síria um ídolo tão bonito, ele achou que era tão lindo, que ele mandou fazer um ídolo, uma cópia, uma réplica igualzinha, trazer e colocar dentro do templo de Deus, desse ídolo. A Bíblia diz que ele tirou o altar do centro do templo e colocou a um lado do templo, e colocou estes ídolos e templo e altar assírio no meio do templo, e os sacerdotes viram isso uns anos antes. Estes sacerdotes, talvez seus pais, eram os que estavam se segurando para não fazer nada quando Acaz estava fazendo estas coisas. Ou seja, estes irmãos tinham visto várias coisas. E chegou o ponto que disseram: chega. Eu fazia isso, eu amava a pregação, fazer líder, mas eu tenho visto muitas coisas. Eu tenho visto coisas injustas, sacerdotes injustos, eu tenho visto violações. Eu estou aqui tratando de seguir e fazer o que Deus me chamou, e isto não está funcionando. Por isso eles desistiram. E por 16 anos ninguém percebeu. 16 anos eles se comportaram, mas não fizeram nada, já não mantiveram a sua preparação. Conhecemos a Escritura em 2 de Timóteo, capítulo 4, que diz: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, uma coisa que melhor você aprenda se vai ser um pregador, é que você nunca sabe quando o revivamento vai acontecer. Você nunca sabe quando Deus vai mover-se com vocês. Pastor Marty falou destas ligações inesperadas. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. De uma maneira ou outra, estes homens se esqueceram disso e simplesmente disseram: sabe o quê? No meio de tudo isso, eu não vou mais fazer isto. Eu ainda me lembro, estando na conferência de 2020, na conferência da Europa, acabou a conferência, eu viajei no dia 28 de fevereiro, no fim do mês, e no momento que eu cheguei em Dallas, eu liguei meu celular e tinha uma mensagem da American Airlines. Uma semana depois, eu ia ir para Sri Lanka. Eu recebi a mensagem que disse: sua viagem para Sri Lanka tem sido cancelada. Foi a primeira vez que eu percebi que alguma coisa ia acontecer. Eu comecei a perceber que este vírus da China ia começar a causar problemas pessoais para mim e para muitos outros. Eu nunca pensei que 2 semanas e meia depois o mundo inteiro ia fechar tudo. E todos esses pilotos foram enviados, demitidos. Eu falei com um piloto que eu conheço, ele disse que aconteceu, todo mundo foi demitido, eles estavam recebendo uma porcentagem do seu salário. E quando você é piloto, você tem que constantemente se manter qualificado, você tem que requalificar, entrar no simulador de voo e voar, e mantém suas qualificações como piloto. Isso que você tem que fazer. O que aconteceu? Esses pilotos foram demitidos, eles viraram preguiçosos, não sentiram necessidade de requalificar. Para quê? Você não está fazendo. E eles não tem problema. E quando finalmente as coisas começaram a abrir, de repente toda essa frustração, todo mundo disse: vamos voar, e todo mundo começou a correr para o aeroporto. Estes pilotos: não estou preparado, eu não estava pronto, eu não estou mais qualificado para isso. Um grande livro que você deve ler se chama O Inverno Mais Frio, fala da história da Guerra de Coreia, e foi um livro com respeito à liderança, mas uma das coisas mais interessantes lembre-se, a Guerra da Coreia começou 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E no começo desta guerra na Coreia, saiu horrível para os Estados Unidos, tragédia após tragédia, tragédias criminais. Mas uma das coisas que eu percebi
é que os generais originais da Guerra da Coreia, todos eram generais da Segunda Guerra Mundial. Eram homens que foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, fizeram um grande trabalho. 5 anos depois, Guerra na Coreia, enviaram os mesmos generais, mas eles fracassaram de uma maneira muito miserável. Porque, de uma maneira, nesses 5 anos que não fizeram nada, eles perderam o fio deles. Eles tiveram que ser trocados por outros generais, porque durante esses 5 anos, eles simplesmente relaxaram, não fizeram nada, e de repente, eu posso fazer isso de novo sem pensar. E chegou o ponto em que estavam desqualificados. Deixa eu dizer a você 3 verdades com respeito à liderança. Número 1, uma vez a líder, sempre um líder. Escute, se você é um sacerdote, você é um sacerdote. Mesmo que você diga, eu não quero ser mais sacerdote, você ainda é um sacerdote. Não importa, você é o que você é. Você é um descendente de Arão e não importa o que você gostaria de ser, você pode dizer, eu sou um sacerdote que não estou ativo, mas inativo, você continua sendo sacerdote. Escute bem, homens. Pastor Ruby, você está utilizando palavra de homem somente? Sim, eu estou falando de liderança, estou falando só de homens. Uma vez que você usa o manto de liderança, você nunca tira ele. Uma vez que você coloca um manto de liderança, você nunca tira ele. Você pode dizer, não venha comigo, já não sou mais pastor. Sabe o que eu digo aos nossos obreiros que eles voltam na congregação por redireção? Eu sempre sento com eles e eu falo a mesma coisa. Não importa o que você acha de você mesmo. As pessoas aqui amam e veem você como referência. Eles respeitam você. Eles veem você como um líder. Talvez o diabo diga que você é um fracasso. O que é que as pessoas pensam de você? Eu digo o que eles pensam de você. Eles dizem, temos uma grande pessoa de volta à nossa congregação. Eles estão felizes que você voltou. Eles estão esperando que você possa estar para ser um testemunho, uma influência, que isto vai ser uma grande vantagem para eles. Ou seja, uma vez que você é um líder, você sempre será um líder. Você não deixa de ser um líder, as pessoas não ficam desligadas. Não, você é alguém que eles olham para você e sempre olharão para você e sempre vão seguir seu exemplo. Bom ou ruim? Uma vez a líder, sempre um líder. O liderança é influência. Você não sabe o que é liderança? Liderança é influência. Se você não está influenciando, você não está sendo líder. Isto é o que você e eu somos. Pessoas vão observar você. Eu vou dizer um par de coisas aqui, amém? Porque eu orei e eu amo as pessoas. Pessoas vão ficar olhando para você. Você sabia que faz as pessoas ficarem com decepção? Quando olham para pessoas que eles admiravam antes, tinham admiração por eles, voltam e não são a mesma pessoa. Você estava na igreja, quando você estava na igreja, você dizia para os outros, vem na igreja, chega na hora, vai orar. E agora eles não estão na igreja. Existe uma coisa dentro de cada um de nós que tem que se lembrar, você continua sendo um sacerdote. Ezequias chamou estes homens, tirou os homens, você pode ler esses 2 capítulos antes, ele pegou esses homens e começou a dizer, precisamos fazer isso, fazer aquilo, ele está preparando esses sacerdotes e levitas, na sua mente são sacerdotes, vamos fazer isso, vamos preparar. Não é até depois que finalmente ele percebe, desculpa, eles não estão mais qualificados, não sabem o que estão fazendo, porque na mente deles você é um sacerdote. Devemos poder confiar em você. Número 2, liderança não é um título. Não é um direito. Muitas vezes começamos a nos tornar orientados pela posição. Um título não se dá, não é dado, não é um título, é uma oportunidade para servir. Lembre-se bem, se você tem que lembrar as pessoas que você está no comando, você não está no comando. Porque você diz, se o pastor Warner me fizer assistente, ou o pastor Stevens me chamar de assistente, eu volto logo a fazer. Liderança não é um título, não é um direito. Liderança é quem você é. Isso é tudo o que é, não tem nada a ver com isso. O mundo religioso ama os títulos. Tem culturas que amam ter títulos, amam ter nomes. Uma das coisas que fazemos o melhor é que não damos títulos às pessoas, porque as pessoas ficam com a cabeça
confusa. Numa das histórias do nosso companheirismo, no começo, anos atrás, lembre-se que nós éramos parte da Igreja Quadrangular. Quando eu fui salvo, éramos parte da Igreja Quadrangular. Tínhamos aqueles livros grandes de hinos com músicas e canções maravilhosas que eu amava, mas nosso companheirismo começou a crescer, começamos a plantar igrejas. Pastor Mitchell começou a plantar igrejas em Novo México, começamos a ver avivamento. Em Albuquerque, Novo México, tinha um líder da Igreja Quadrangular, ele só tinha uma igreja, não tinha nada, mas ele estava ali, ele se achava que era o líder de todas as igrejas de Novo México. De repente começamos a encher Novo México com igreja, de repente ele estava querendo reunir todas elas e dizer, olha, pastor Mitchell não presta, eu sou o líder daqui, eu tenho mais tempo, enviando cartas para os líderes, e na mente deles, na mente daquele cara, eu era o líder. Liderança não é um título. Você não está esperando para ser promovido, você é colocado numa posição, então volta a funcionar, mas se não, não. Não é assim. Sabe o que liderança é? Liderança é consagração. Deixa eu ler para você. Os sacerdotes, porém, eram muitos poucos e não conseguiam tirar a pele dos holocaustos até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas eram mais retos de coração para se santificarem que os sacerdotes. Se você pode falar, se você fosse Marty, se eu fosse Marty, eu diria, Jesus, me ajuda, Jesus. Mas preste atenção, se você pode chegar ao ponto de que o assunto não era fracasso, não era decepção, o motivo pelo qual os sacerdotes não podiam participar é uma falta de congregação, de consagração, não estavam santificados. Liderança é consagração, santificação. Liderança é ser separado. Líderes dizem, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sou um líder. E como líder, eu tenho uma maior responsabilidade pelas coisas. O outro dia eu tive que sentar numa reunião em outro país e lidar com certas coisas foram ditas, certas coisas feridas, palavras foram faladas, e eu estou tentando resolver essa situação, e era um bocado de líderes, e chegou um ponto que eu disse, sabe o quê? Vocês são líderes. Você sabe o que quer dizer? Líderes que não se trata de você, se trata da sua igreja. Se trata da sua igreja. Melhor que você entenda que se você vai ser um líder diz... sabe alguma coisa? Isto requer um líder mais alto de congregação. Isso é o que me faz um líder. É incrível que você tem pessoas que querem ser líderes, mas não gustam o fato que você diz, ei, você é um líder. As pessoas fazem o que querem, os que elas querem fazer, mas você é um líder. Por isso, existe uma consagração que tem que existir. Você tem que fazer, os outros não têm por que fazer. Olha, durante o tempo de Acaz, não era somente os sacerdotes que eram preguiçosos, a nação inteira estava caída, mas os sacerdotes foram os sacerdotes que quase pararam o reavivamento, porque eles se permitiram chegar numa situação comprometedora, porque a diferença entre um líder e qualquer outra pessoa é a sua consagração. Veja bem, todos aqui querem um líder consagrado. Todos nas nossas igrejas, não importa o que eles estão fazendo, não queremos fazer o que eles estão fazendo. Todas as nossas igrejas, as pessoas querem que nós sejamos diferentes, que nós sejamos mais altos, que tenhamos em nós uma coisa maior e melhor. Irmão, me escute bem, você diz, eu vou alcançar as pessoas, não fazendo que eu vou ser mais como eles. Escuta bem, pessoas vêm na igreja, eles querem que um líder seja um líder, eles querem qualidade nos seus líderes. Eles querem qualidade, algo que eles digam, meu pastor é um pastor sério com o que ele está fazendo, ele leva seu chamado a sério. Eu digo às pessoas na minha igreja o tempo todo, digo, você não quer ir para um cinema e me ver saindo do cinema? Eu fui ver um filme ontem à noite que eu digo, eu vi uma grande história, deixa eu contar, eu estava vendo no canal da televisão, no HBO.
É sua consagração? Há alguma coisa dentro de você que diz, sabe, eu vou me consagrar. Imagina a imagem. Esta resposta incrível, esses sacerdotes, eu não vou entrar em Levíticos e tudo isso, mas se você lê os sacerdotes, o que eles tinham que fazer, todos os rituais de cerimônia que eles tinham que fazer, as coisas que eles tinham que fazer, alguém tinha que encontrar um boi vermelho, tinham que fazer todos esses detalhes e coisas, mas de repente estes homens que somente poucos dias antes, eles estavam jogando jogos de vídeos, jogos de videojogos, e agora de repente, e comendo batatinha frita, e de repente agora tem que ser sacerdote. Escuta, Senhor, tem homens aqui que dentro de vocês uma coisa está dizendo, você precisa se consagrar. Você se pergunta, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou ficando descuidado? Por que eu estou sendo uma decepção? Não posso perder minha vida fazendo isso. Um líder ora, um líder serve, um líder tem sua santidade pessoal, um líder está em submissão ao seu pastor, um líder faz sacrifícios. Não espere para uma posição para fazer isso, um título para fazer isso. Não espere para uma oportunidade. Então agora vou fazer. Isto é o que um líder faz. Esta é a consagração que um líder faz. Você não quer que a gente seja amigo. Você não quer que a gente seja frouxo. Você não quer que a gente seja carnal. Você não quer entrar numa igreja e eles não estão nem orando, nem vão para oração. Eles não se santificaram, não se apartaram. Eles não mais diziam, eu vou ser diferente do que as outras pessoas no meu nível de consagração e dedicação. E isso é uma coisa que qualquer um pode observar. O primeiro homem que foi enviado de San Antônio foi um homem chamado Barry Parker. Barry Parker foi enviado a um outro lado da cidade. Ele foi lá ser pastor e não deu certo, não deu certo. Finalmente, depois de um tempo, ele voltou. Ele foi primeiro a ser o primeiro enviado e foi o primeiro que voltou em redirecionamento. E eu me lembro quando ele voltou para redirecionamento, eu estava um pouco preocupado, porque eu estava preocupado que o que acontece muitas vezes em igrejas jovens, quando estão plantando, se não sai bem, um temor vem na congregação e de repente a expectativa não funciona. Aqui tínhamos acabado de enviar um casal para McAllen. Quando ele voltou, tínhamos começado a igreja em McAllen, Barry Parker voltou e eu estava muito preocupado porque eu não queria que Barry chegasse e sentasse atrás com os braços cruzados, com o olho virado assim para trás, se queixando de tudo. Eu não queria que ele fizesse isso. Escuta bem, Barry Parker voltou e ele passou a ser o grande irmão da toda a congregação. Imediatamente ele entrou no meio da obra, convidando pessoas às suas casas depois do culto, fazendo seguimento. Ele foi o melhor diabo que tínhamos na nossa casa de susto na época de Halloween, mas eu não sei, ele se participou em tudo, ele entrou com tudo, começou a fazer tudo, a igreja começou a crescer tanto que 6 meses depois eu fiz ele meu assistente. Ele foi assistente e pastor e 6 meses depois enviamos ele para começar a igreja em Austin, Texas, um grande reavivamento. E eu posso falar muitas coisas do meu irmão. Ele já foi para o céu, já está com o Senhor no céu. Mas escuta, de todas as coisas que Barry Parker conseguiu fazer, eu me lembro que quando ele voltou para redirecionamento, ele entende hoje que o que ele fez naquela igreja, para a nossa igreja de San Antônio, o que ele fez, Barry Parker, quando ele não era pastor, ele nunca perdeu sua consagração. Deixa eu fechar. Eu quero falar com você com respeito ao poder da liderança. Porque, veja bem, nós queremos reavivamento, mas reavivamento e liderança vão mão a mão. A Escritura nos diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Ou seja, este reavivamento não aconteceu porque um líder fez uma decisão.
Um jovem de 25 anos que era rei fez uma decisão, ele disse: vamos clamar a Deus de novo, vamos começar a fazer o que devemos fazer. E um líder fez a decisão, foi um líder de 25 anos, e o movimento de Deus, o Espírito de Deus começou a soprar de novo, e é por isso que precisamos de líderes. Todos esses homens que pregamos na conferência bíblica, todos eles eram líderes, todos eles estavam exercendo uma autoridade de liderança, e não haverá movimento de Deus, a não ser que tenhamos líderes, e líderes que estejam prontos para o reavivamento. Alguém tem que pegar o manto de Elias, alguém tem que entrar, e Eliseu pega o manto, ele era o único que estava ali, estavam os filhos dos profetas ali olhando tudo, mas alguém tinha que pegar esse manto e dizer: eu vou ser o próximo líder, eu vou aceitar isso, eu vou aceitar essa responsabilidade, eu vou aceitar este chamado. Não é suficiente dizer eu sou chamado, eu tenho que aceitar o meu chamado, a minha vocação, e deixar que Deus faça em mim o que Ele quer na minha vida. Este reavivamento glorioso foi ligado às decisões de Ezequias. Ele abriu as portas, limpou a casa, começou a ler as escrituras e fez um chamado para ministério. Escuta bem, uma última coisa e vamos orar. Você tem que ter um grande coração para ser um líder. Se você lê estes 2 capítulos, uma das coisas que é tão inspirador é que Ezequias foi tão movido por Deus que ele reinstituiu a Páscoa. A Bíblia disse que ele enviou pessoas para correr por todo o país de Israel, por todo Judá, até o Reino do Norte. Ou seja, nesta época, essas nações já fazia centos de anos que estavam separados, mas ele não se importou, ele queria reavivamento e começou a alcançar as outras tribos. Eu quero que vocês voltem a Jerusalém, vocês são bem-vindos aqui, você pode ler depois. Estes homens começaram a andar por toda a terra e a ministrar as pessoas. Mas existe outra coisa que eu quero que você veja. Uma dessas coisas é o que é que você faz com um sacerdote que não está consagrado. Porque esse foi o problema. Foi uma crise de constituição. Temos muitas pessoas, temos uma necessidade para tantos sacrifícios, mas não temos suficientes sacerdotes qualificados. Versículo 18, do versículo 30, porém, Ezequias, trouxeram isso para Ezequias, disseram: olha, queremos nos arrepender, queremos voltar a participar como sacerdotes, mas não temos tido tempo para ser consagrados. Disse estas palavras, porém, Ezequias orou por eles, dizendo que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar ao Senhor Deus e o Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E a Bíblia diz: o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Esses sacerdotes disseram: sabe o que? Você pegou a gente, não estávamos preparados, eu sou um homem chamado, que eu perdi meu chamado. Um homem. Eles voltaram quebrantados, humildes, somente queremos servir a Deus, queremos voltar, queremos fazer o que devemos fazer. E a Bíblia diz que Ezequias disse: vocês não prestam, vocês são preguiçosos, esquecem, não fizeram. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que Ezequias orou e sua oração foi: Deus, estes homens estão se arrependendo. E Deus, por todas as coisas que têm acontecido no passado, eles estão aqui para se arrepender. E Deus, se você pode usar eles, você, por favor, pode fazer. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. Escute bem, meu irmão. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa. Talvez faz muito tempo, 40 anos, foram 40 anos para Moisés, te lembra? Esta noite o Espírito de Deus quer colocar a sua mão de novo em você, se você se arrepende uma vez mais. Eu me encarrego do resto, eu trago restauração para você e eu posso colocar você de volta onde você precisa estar, porque é momento de reavivamento. Eu estava orando para esta conferência, Deus falou: tem centos de homens aqui. Eu estava num reavivamento aqui quando eu tinha 17 anos. Eu tinha poucos meses de salvação. Estávamos no edifício velho
no Boulevard dos Veteranos, e um pastor velho veio pregar e disse: se você é chamado para pregar, venha na frente. E todos os homens da igreja passaram na frente. Eu nunca me esquecerei. Todos os homens. Um dos irmãos tinha um tanque de oxigênio, foram lá na frente. Até 2 mulheres entraram na frente também. Porque eu tinha 17 anos, eu era bem jovem. Naquela época a gente se sentava no chão porque tinha tanta gente. A gente chamado de altar, era um em cima do outro. E eu estava parado e eu fiquei lá na frente. Eu conheço muito bem, e provavelmente tinha 150 homens lá, e eu disse: se a gente enviar 3 homens por ano, eu vou ser enviado talvez lá para 2021. Eu estou falando de 1978. Mas o que eu quero dizer para você é que tem muitos homens chamados aqui hoje. Tem muitos sacerdotes aqui. E esta noite, se você se consagra, se você diz: sabe o que? Eu vou me apresentar perante Deus uma vez mais. Eu vou me arrepender. Deus ouvirá a sua oração. Assim que eu fiz esta pergunta a mim mesmo outro dia. Alguma vez tem acontecido que as pessoas estivessem num voo comercial e alguém fizesse esta pergunta: temos algum piloto a bordo? E eu procurei e aconteceu uma vez. Foi um voo de Iowa a Colorado. Não procure isso agora. Pode confiar em mim. O que aconteceu foi que eles subiram no avião e o copiloto teve um ataque de coração. E enquanto ele estava tendo ataque de coração, o avião no meio do ar, voando, o primeiro chamado faz: há um doutor no avião? Há alguém médico no avião? Eu tenho estado em vários aviões e voos onde isso acontece, e todo mundo fica alerta e começa a olhar. De repente alguém fica em pé e levam lá na frente, vão ajudar lá na cabine e todo mundo querendo ajudar. Naquele voo, sentado atrás, tinha um piloto da Força Aérea com sua esposa e seus filhos, e ele disse que ele sentiu que o avião estava se mexendo um pouquinho diferente. Ele percebeu, ninguém percebeu, mas como ele é piloto, ele percebeu um movimento um pouco estranho. E eles estão lá tentando fazer alguma coisa para este copiloto que está doente com ataque de coração, e com certeza, no falante sai: há algum piloto on bordo? Eu tenho voado por muitos anos, eu nunca quero ouvir esse chamado pelo interfone. Então perguntam por um piloto. O nome deste homem era Marco Gongon, piloto da Força Aérea. Ele voava aviões de guerra, e ele ficou em pé. Ele respondeu. Ele se ficou sentado e disse: eu não vou. Há algum piloto a bordo? Ele não disse nada, ele ficou calado, ficou sentado. Eu espero esta noite homens que Deus está chamando não fiquem sentados. 10 minutos depois, nesse voo, há um piloto a bordo e sua esposa pegou do lado dele e disse: eu acho melhor você ir. Oh, Deus, nos dá esposas esta noite, Senhor. Ele se levantou, foi lá na cabine, e o piloto disse: você sabe voar o avião? Eu tenho voado aviões supersônicos, bombardeiros nucleares. Ah, tudo bem, pode sentar. Deus está colocando sua mão sobre homens esta noite. Eu quero que você incline seu rosto esta noite. Toda a cabeça inclinada, todo o rosto, todo o olho fechado por um momento. Eu disse no começo, escuta bem, eu disse no começo que o arrependimento não é uma coisa devagar, é sempre imediato. Talvez você veja aqui esta noite, talvez você diga: não sei, eu não vou fazer esta noite. Eu fiz isso 42 anos e meio atrás. Eu fui na igreja à porta, eu não queria ir, me forçaram, e eu disse: tá, eu vou ir, eu vou sentar, vou resistir, não vou responder, mas eu quero que você saiba, aquela noite eu levantei minha mão, vim no altar e Jesus Cristo mudou minha vida. Há pessoas aqui que você não está certo com Deus.
Você quer fazer uma decisão esta noite, você quer se arrepender. Isso não é gradual, não é pouco a pouco. Eu não vou fazer nada mais fácil, mas se você se entrega a Jesus completamente, Ele mudará a sua vida, Ele perdoará seus pecados. E você diz, pastor Ruby, é isso que eu quero. Levanta a mão, é isso que você quer fazer. Levanta a mão bem alto, eu quero oração. Ore por mim, pastor, eu quero orar por você. Levanta a mão rapidamente, antes de fazer qualquer outra coisa. Eu estou vendo várias mãos levantadas. Alguém mais? Eu estou afastado, eu quero me arrepender esta noite, Senhor. Isto é imediato, não é escondido. Levanta, eu quero me arrepender, está aqui minha mão. Levanta a mão rapidamente e responda. Aqueles que levantaram a mão, olhem para mim rapidamente. Eu quero que você venha aqui na frente. Você levantou a mão, passa aqui na frente. Fique em pé, passe aqui na frente. Não demora, levanta, vem logo aqui. Deus está lidando com você. Aqui, alguém mais, passa aqui na frente. Deixa eu falar com outros rapidamente esta noite. Há jovens aqui que Deus ha chamado você a pregar o evangelho. Você sabe, Deus tem colocado no seu coração. Deus tem separado você, dizendo, quero que você seja um líder. E você sabe porque Ele está começando a separar você. Você está percebendo que se você vai fazer alguma coisa, vai ser mais pedido de mim. Vai ter um nível mais alto de consagração de mim. Deus está colocando sua mão em jovens esta noite. E você diz, pastor Ruby, Deus está lidando comigo, eu quero me consagrar, me separar esta noite. Eu vou pregar o evangelho. Você está numa igreja, você pode ser um novo converso, você é um discípulo, talvez. Levanta a mão rapidamente, levanta a mão. Jovens em todo este lugar, eu quero que você levante rapidamente, passe à frente para orar. Rapidamente, levanta a mão e venha à frente para orar. Se você vai vir, venha, você diz, Senhor, eu entendo, eu estou me separando, eu estou me consagrando, Senhor, eu estou me consagrando. Deixa eu falar uma vez mais, quando o avivamento chega, precisamos ter líderes e Deus está fazendo isso. Enquanto toda a cabeça está inclinada e todo o olho fechado, esperando em Deus, há homens aqui. Você sabe que a mão de Deus está na sua vida. Você sabe que você é um líder. Deus tem lidado com você. Talvez foram anos e anos atrás. Você poderia ter sido pastor efetivo, ser usado, seja o que aconteceu, seja o que tenha acontecido. Mas você sabe que a mão de Deus está na sua vida. Eu quero que você pergunte esta noite, irmão. Levante e venha aqui na frente e orar. Saia do seu assento e venha aqui na frente e orar. Deus está lidando com você. Saia do seu assento e diga, Deus, tua mão está na minha vida. Tua mão está na minha vida. O chamado é real. Vem na frente este altar aqui na frente. Eu vou me consagrar, Senhor. Eu não vou esperar mais por uma oportunidade, eu não vou esperar por uma posição, um título, nada disso. Começa com minha consagração. Vem encontrar um lugar para orar e procurar de Deus. Deixa eu falar com todos os irmãos pastores. Esta é a nossa igreja mãe. Muitos de nós, eu estou vendo Marty, Alvin, todos nós éramos jovens juntos na igreja. Todos éramos jovens, adolescentes na igreja juntos. Eu digo a você, vamos nos manter consagrados, irmãos. Vamos nos manter consagrados, vamos voar. Não, o ministério pode trazer decepção, o ministério pode ferir você, o ministério pode fazer dano na sua cabeça. Eu quero fazer um apelo a todos os meus pastores amigos. Deus nos ajuda para que sempre sejamos consagrados e separados, que não mudemos. Quero animar você, levante-se e venha no altar esta noite. Eu estou falando com pastores, com homens que estamos nos consagrando por estas pessoas, que vamos ser os homens que Deus quer que sejamos. Não somos homens perfeitos, mas Deus quer que sejamos consagrados, separados para os propósitos de Deus. Vamos dizer, Senhor, que o reavivamento venha e estaremos prontos, Senhor, estaremos prontos para tudo que você quer e vai fazer. Vamos buscar de Deus, vamos cantar e adorar a Deus esta noite. Vamos tocar a Deus neste altar esta noite. Senhor, nos ajuda esta noite.